Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na carta de Paulo aos Romanos. Eu estou meditando no capítulo 11. Eu já meditei até o versículo 16 e hoje eu vou continuar a partir do versículo 17. E o 17 ele vai falar sobre ainda os patriarcas. Ele vai falar o tempo de Deus, a promessa de Deus, a aliança de Deus, a graça de Deus. E no finalzinho aí do capítulo ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. E o 17, o versículo 17, ele começa assim: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então, o versículo 17 e 18, Paulo ele usa a figura de um enxerto para mostrar a relação judeus, gentios e a oliveira. Ele diz que alguns, não foram todos que foram cortados da oliveira boa, que são o povo de Israel, mas alguns foram cortados da oliveira, a boa oliveira. E ele diz que agora você, e você agora, quem é esse você que Paulo estava dizendo? Ele estava direcionando sua palavra para os gentios. E você, gentil, que sendo uma oliveira brava, uma oliveira que produzia frutos, um fruto ruim, de péssima qualidade, um fruto terrível, agora você foi enxertado entre os outros. Entre os outros quem? Entre os outros ramos naturais dessa oliveira. A oliveira, ela representa um todo. E nesse todo estão os judeus e os gentios. Agora em Cristo, tanto judeus como gentios, eles participam da mesma seiva, do mesmo nutriente que vem da raiz. E o impressionante é que no enxerto natural, principalmente quem mora no campo, sabe muito bem do que eu estou dizendo. No campo, quando a gente faz o enxerto, geralmente eles usam o limão, principalmente o limão rosa. Eles usam a raiz e o caule do limão. E nesse caule é enxertado uma pequena partícula da laranja Bahia ou da mexerica pocã. Então esse pequeno pedacinho é enxertado na raiz ali no tronco do limão. E a partir desse pequeno enxerto, aí sim, produz o quê? Uma laranja doce, uma mexerica doce. Só que a raiz e o tronco é o limão. Isso é o enxerto natural. Mas aqui, veja bem que a raiz é boa e os ramos é que não prestam. No caso, somos nós. São os povos gentios que não prestavam, que eles estavam fora, que eram considerados como oliveira brava. E eles foram enxertados contra a própria natureza, mas que a partir da seiva que alimenta tanto os judeus como os gentios, esses gentios agora pudessem produzir um fruto bom. E no 18, ou melhor, no 19, então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado.
Está certo, está corretíssimo. Alguns dos ramos da oliveira, ramos bons, ditos bons, né, porque eles eram participantes diretamente da oliveira, por causa da transgressão, devido ao fato deles não produzirem frutos, o fazendeiro, o cultivador veio e cortou alguns ramos para que eu, gentil oliveira brava, fosse enxertado nesta oliveira. Está certo. Eles, porém, foram cortados. Olha, por que eles foram cortados então? Está no versículo 20. Continua. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Então, eles foram cortados devido à sua incredulidade. Não creram em Deus. Foram incrédulos. Mas nós permanecemos enxertados porque nós cremos pela fé. Não se orgulhe. Olha, não orgulhe. O orgulho é uma alta exaltação, é uma autoavaliação acima da média de que realmente eu sou. Isso é o quê? É o orgulho. É fazer uma avaliação da minha pessoa e colocar essa avaliação acima de todas as outras pessoas. Isto é orgulho. Então não se orgulhe o quê? Dos outros ramos. Não se orgulhe, mas tema. Olha, se Deus, no versículo 21, mas se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Veja, se Deus não poupou os ramos naturais, aqueles que realmente pertenciam à oliveira, quanto mais você, oliveira brava, que não fazia parte da oliveira, sendo oliveira brava, você foi enxertado contra a natureza para que pudesse dar frutos bons. Se você não der, você também vai ser cortado. É isso aqui que Paulo está dizendo. Versículo 22. Portanto, considere a bondade. Então você tem que considerar duas coisas. A bondade de Deus, que é o amor em ação. A bondade é o ser bom na prática. Amor, bondade. E a severidade de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus é bom, Ele também é severo. Severidade para com aqueles que caíram. Então, Deus é severo para com aqueles que caíram. Mas, bondade para com você. Bondade para com você quem? Para comigo, gentil. Para com você, gentil, que não é um judeu. Então, bondade para com você, gentil, desde que permaneça na bondade dele. Desde que você permaneça de acordo com a bondade dele, de quem? De Deus. De outra forma, olha, agindo de outra forma, você também será cortado. Então, se eu não agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a bondade de Deus, eu também serei cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, e quanto a eles quem? Aos judeus. Enquanto aos judeus, se não continuarem na incredulidade, se eles voltarem a crer em Jesus novamente, o que vai acontecer com eles? Serão enxertados. Eles vão ser enxertados. Aqueles galhos que foram cortados, eles serão novamente enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. O 24 diz assim: afinal de contas, Paulo conclui, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, se eu fui tirado, esse galho foi tirado de uma oliveira brava, e por natureza e de maneira antinatural, não é normal, geralmente é um galho de uma oliveira boa que é enxertado numa oliveira brava, e essa oliveira boa ela passa a produzir fruto. É como a laranja doce que é enxertada num tronco de um limão, principalmente o limão rosa. Então, olha, essa oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, não é de forma natural, foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria
oliveira. Então, se eu, sendo uma oliveira brava, de uma maneira antinatural, não é natural, contra a ordem da natureza, eu fui enxertado na oliveira boa e eu produzo fruto, quanto mais aqueles que realmente já são galhos naturais desta oliveira, Deus tem poder para enxertá-los. O 25 diz: irmãos, não quero que ignore este mistério, não quero que vocês fiquem alheios a este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel, ele experimentou um endurecimento em parte. Claro que sempre vai ter um remanescente fiel a Deus. Nos dias de Jesus também existia homens piedosos, homens tementes a Deus. Sempre existiu um remanescente. Então, parte do povo de Israel, ele experimentou um endurecimento em parte, até que chegue o quê? A plenitude dos gentios. Plenitude aqui dá a ideia de um copo com água que vai sendo colocado mais água, até que o momento ele transborde. Esse transbordamento é a plenitude. Quando um copo está sendo enchido de água, quando ele transborda, então isso se dá o quê? A plenitude. Plenitude é o enchimento total. Então, quando chegar o preenchimento, ou seja, talvez Paulo está, quando chegar o número certo de gentios que Deus queira salvar, aí sim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ele usa Zacarias, capítulo 12 e capítulo 13, vocês lerem lá Zacarias, ele dá uma ideia. Isso todo Israel, que naquele dia eles voltarem para Deus. Claro, depende de alguém crer. Durante todo a carta de Paulo, ele fala sobre de crer. Temos que crer pela fé. Aqui todo Israel será salvo, mas aqueles que realmente crerem em Cristo Jesus como Messias Salvador. Por isso que ele coloca aqui ainda, virá de Sião o Redentor, o Libertador, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Está, para você ter uma ideia geral disso aqui, você leia Isaías capítulo 60. E este texto aqui específico está lá em Isaías 59, o versículo 20 e o 21. Então, se você ler aí, a promessa de Deus e a aliança de Deus com o povo de Israel, para todo aquele que crê no Redentor. No versículo 28 ele continua: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Então, eles são inimigos dos gentios por causa do Evangelho. Justamente por causa da pregação das boas novas. Lembra de Paulo? Quando Paulo chegou em Jerusalém, em que ele foi acusado de ter trazido um gentio e colocado o gentio nas dependências do templo, eles pegaram a Paulo, queriam estraçalhar Paulo, os guardas romanos interveio, livrou Paulo, ele pediu permissão para falar, e ele foi falando no seu discurso, até quando ele falou gentios. Quando ele disse a palavra gentios, a multidão alvoroçou e quase que queriam matar Paulo naquele momento ali. Então os judeus tornaram que inimigos dos gentios por causa do Evangelho. Pois quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então, quanto ao Evangelho, eles são inimigos. Agora, quanto à eleição, os eleitos, eles são amados por causa de quem? Dos patriarcas. Por causa, Deus fez uma aliança. Deus fez um pacto com Abraão. Por isso que ele sempre fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pois Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma promessa com o homem, ainda que o homem fale por parte do homem, mas pela parte de Deus, ele continua sendo o quê? Fiel.
ele continua sendo fiel naquilo que ele disse, naquilo que ele prometeu. E ele justifica aqui, Paulo justifica no versículo 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que é irrevogáveis aqui? Que não se pode anular. Quando Deus ele dá um presente, ele faz uma promessa, isso é feito por parte de Deus. E Deus ele não se arrepende, ou seja, ele não anula este presente, esta aliança. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças ao quê? À desobediência deles. Então, nós éramos o quê? Transgressores, oliveira brava, fora das promessas de Deus, éramos o quê? Desobedientes a Deus, mas agora nós recebemos a misericórdia. Misericórdia, eu colocar o meu coração na miséria do meu próximo. Foi isso que Deus colocou. Deus olhou para mim e colocou o seu coração na minha miséria. E teve misericórdia de mim. Graças ao quê? Através do quê? Da desobediência deles. Deles quem? Do povo de Israel. Eles desobedeceram a Deus e automaticamente Deus abriu essa porta para nós que somos gentios. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia. Eles se tornaram desobedientes e agora nós recebemos a misericórdia de Deus. Graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Pois Deus colocou o quê? Todos sob o quê? A desobediência. Todos aqui o quê? Judeus e gentios. Todos estão o quê? Sob o quê? A desobediência. Para que Deus possa fazer o quê? Agir de misericórdia para com todos. Então, a misericórdia de Deus agora é para todos. Independente se a pessoa é judeu ou um gentil. A misericórdia de Deus é igual. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, tanto judeus como gentios, todos agora são iguais. E quando Paulo termina de escrever esse texto aqui, ele faz uma doxologia, ou seja, é a teologia que se transforma em doxologia. É uma forma de liturgia de louvar e engrandecer a Deus. Então ele termina desta forma: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Então, não sei se Paulo caiu de joelhos, se ele ficou de pé, eu não sei como Paulo ficou quando ele terminou de escrever os versos anteriores, mas ele chegou a uma conclusão: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis. O que é isso aqui? Insondável é algo que não se pode sondar, é algo impossível de ser sondado. E ele prossegue: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele usou aqui Isaías capítulo 40, versículo 13. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Jó 41, versículo 11. Pois dele, para ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja bem como Paulo termina estes versículos. Veja como brotou do coração de Paulo um louvor tão maravilhoso como este. Encerramos aqui, portanto, então, o restante do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. No próximo vídeo, eu estarei entrando no capítulo 12,
E o capítulo 12 vai falar sobre uma vida transformada. Fiquem com Deus e até lá!